Aleluia. Então, vamos começar. Então, o pastor Fábio falou um pouquinho sobre orfandade, vocês lembram? Sim? Falou sobre que a orfandade nasceu no coração de Lúcifer, e a orfandade é fruto do pecado original. Então, o pastor Fábio já começou, já falou sobre isso. E hoje a gente vai falar que a orfandade promove sequelas na alma. Amém? Então, o que é a orfandade? Né? O contrário de paternidade. Quando o pastor pregou semana passada sobre a paternidade, né? Nós somos filhos de um Deus Pai. Deus, o nosso Pai. Ainda que tenhamos nascido, né, de uma família biológica, temos um pai, né, na terra, um pai natural, uma mãe natural, nosso Pai é Deus. Então, essa relação com Deus é muito importante. Porém, a nossa relação com a família biológica, muitas vezes, pode impactar a nossa relação com Deus. Pode impactar a nossa relação com o Espírito Santo e pode impactar a nossa relação com Jesus. Como isso acontece? Então, paternidade, sentimento de pertencimento, né? Quando você é filho, você está na casa do seu pai, você tem, né, um bom relacionamento, você chega, então você sente que a casa é sua, você se sente bem naquele lugar. Se você quiser abrir a geladeira, você abre. Se você quiser jogar as almofadas no chão, você joga, né? Meu filho adora fazer isso. Joga as almofadas no chão, faz a bagunça que quer, né? Sabe que ali é o lugar dele, ele pertence àquele lugar. Então, sentimento de pertencimento. Esse sentimento, ele vem da paternidade. Porém, o sentimento de não pertencimento vem da orfandade. E eu posso ser órfã de pais vivos. Eu posso ser órfã, ainda que eu more com os meus pais, sim. Porque orfandade é um sentimento de não pertencimento. Então, sim, ainda que eu esteja dentro de um lar, ainda que eu tenha sido cuidada dentro de um lar, com pai, com mãe, ou com os responsáveis, eu ainda assim posso ter sentimento de orfandade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Fabiano Ribeiro diz assim: uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção. O pastor Fábio falou muito sobre percepção aqui. Percepção. Então, como eu percebo, muitas vezes a percepção, a nossa percepção não significa que seja a realidade. Às vezes eu posso perceber, interpretar algo como real e ainda assim não ter sido daquela forma. E eu vou te dar um exemplo. Nós, quando éramos crianças, nós tivemos, né, experiências dentro do nosso lar. Então, a forma como você percebeu, a forma como você interpretou aquela experiência, para você, foi a sua realidade. Ainda que aquilo não tenha sido a verdade completa. Por quê que não seja a verdade completa? Porque, às vezes, a criança não participou de tudo. A gente não sabia de tudo o que estava acontecendo. A gente percebia o ambiente. Então, a percepção é muito importante. Então, o que ele vai dizer aqui, né, Fabiano Ribeiro vai dizer, uma percepção e um sentimento de não inclusão e não pertencimento derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. Tem até essa frase aí. Então, uma mentalidade pessoal distorcida. Então, a orfandade é a raiz de males emocionais. Da orfandade nasce, então, a rejeição. Então, quero falar um pouquinho sobre isso. Eu já falo bastante sobre isso. É algo que passa pela minha experiência de vida. E a gente fala muito sobre isso. Identidade e propósito. Muitas vezes a gente fala assim, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Muitas pessoas perguntam isso. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não entendo o meu propósito. Eu não sei, eu não me encontro. Entre a sua identidade e o seu propósito, existe algo que pode estar bloqueando essa passagem.
Então, enquanto eu não entendi isso, eu não cheguei ao propósito. Então, muitas vezes, talvez isso aconteça com você ou com quem está me ouvindo aqui pelo YouTube, você não consiga perceber, se acha perdido na vida, porque algo bloqueia entre a sua identidade e o seu destino. Ok? Então, a rejeição, que é o sentimento que vem da orfandade, ela bloqueia essa passagem para o seu destino. Então, você começa a sentir como um vazio relacional. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Vou ser bem superficial, não vou profundo, porque muita gente conhece a minha história. Enfim, eu abro bastante no Encontro com Deus. Quem já foi no Encontro com Deus? Uhul! O encontro é? Amém. Lá eu abro um pouquinho mais, mas aqui eu vou falar bem superficialmente. Então, assim, eu sou filha de pais divorciados, separados aos 6 anos, né? E quando os meus pais se separaram, houve em mim uma percepção, uma interpretação do que estava acontecendo. Nível, a percepção total, real? Não, porque eu tinha 6 anos. Então, a minha percepção do que estava acontecendo era aquela. Então, quando os pais se divorciam, alguém vai embora, certo? No meu caso, foi o meu pai. E não sei se vocês percebem um pouquinho isso, talvez não seja 100%, mas as meninas têm um grudezinho a mais com seu pai. Amém? Algumas meninas percebem isso? As filhas? Tem até pai que fica triste, né? Que quando tem filho homem, tipo o meu marido, que só tem menino, e ele fala, meu Deus, esse garoto está grudado em você, porque os meninos têm uma tendência maior, e tem explicação para isso, para serem mais grudados com a mãe e o menino com o pai. Então, eu, como uma boa menina, né, era como se eu tivesse perdido quem? O meu herói. Então, quando houve o divórcio, meu pai, né, não estava mais em casa, então houve ali um sentimento, ainda que não fosse real, porque o meu pai não foi embora, meu pai, né, eles se divorciaram, mas na minha percepção de criança, houve ali um abandono. Eu me senti, né, como criança, rejeitada naquela relação. Então, muitas coisas dessa relação a gente traz para a nossa vida. Então, de onde vem o vazio relacional? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu estou rápida, que hoje eu estou com um pouquinho de medo do horário. De onde vem esse vazio relacional? Nós, quando nascemos, nós somos um. Eu vou trazer para cá. Pensa que aqui é a nossa família de origem e lá é a família para onde eu vou quando eu crescer. Então, aqui é minha família de origem. Quando eu nasço, você só tem quem? Sua família de origem, o seu eu. Você não dá nada, você só recebe. Ok? Uma criança não dá, uma criança recebe. Recebe primeiro alimentação, recebe cuidado, recebe amor, recebe afeto, recebe carinho, recebe instrução. Algumas vezes recebe o que não deveria receber, né? Como desatenção, como alguns abusos. A gente vai percebendo que em algumas famílias disfuncionais a gente pode receber muita coisa ruim, recebe abandono. Eu estou falando da minha própria história. Recebe abandono, recebe a rejeição. E aí a gente vai recebendo um monte de coisa. Só recebe, ó, eu, só no eu. Então, quando eu saio dessa relação aqui, eu vou crescer e vou para a relação da família que vai vir. Aí, meu marido, meus filhos, aí eu já não recebo mais. Aí eu estou numa relação para dar. Aqui eu vou servir, certo? Agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, agora você é marido. Então, você está no momento de servir. Aí que mora o problema. Porque o que você recebeu aqui? Porque a gente traz para cá, no nós, o que a gente recebeu no eu. Então, muitas vezes você se sente bloqueado para passar para cá, porque aqui você recebeu inúmeras coisas que você não queria ter recebido. E algumas vezes a gente fala assim, eu não gostei do que aconteceu aqui. Eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não quero ter a vida que a minha mãe teve. Eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai foi alcoólatra. Meu pai me batia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Não quero ser insensível. Não quero ser grosso. Não quero ser desatento. Eu não quero isso que eu recebi aqui. Eu não quero. Então, eu vou para cá e eu não aceito o que eu recebi aqui. Eu não quero viver isso.
Já reparou que muitas vezes você vai perceber que tudo aquilo que você falou que você não quer, parece que é o que mais você repete? É o que mais a gente traz? Por quê? Porque quando eu nego tudo aquilo que eu recebi, eu venho para cá vazia. E aí eu começo, eu não aceito aquilo lá, eu não quero aquilo ali, mas, de alguma forma, eu começo a perceber que, no meu dia a dia, eu vou fazendo coisas muito parecidas, porque foi o que eu recebi. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Esse é o meu bloqueio. E o que mais me dificulta chegar no meu propósito é por conta disso. Então, vocês entendem que orfandade não tem nada a ver com ser órfão. Amém? Vocês conseguem entender que orfandade é um sentimento de não se sentir pertencente a um lugar. Eu posso estar dentro da minha casa e não me sentir pertencente àquela família. Meus pais brigavam muito. Então, o que acontecia? Eu geralmente fugia. Já percebeu crianças que geralmente fogem para o seu quarto, vão para debaixo da cama, correm, né? Quando os pais estão brigando, né? É a fuga do filho, porque não se sente pertencente àquilo ali. Algumas crianças se metem no meio da briga. Então, elas acham que elas podem salvar o casamento dos pais. Quando nós somos adultos, a criança que fugiu vai ser o adulto que vai querer fugir dos problemas. A criança que tentou salvar a família é aquele adulto que acha que tem que salvar tudo e todos. Ele acha que tem que salvar a família dele, que ele tem que resolver o problema de todo mundo. Não vive a sua própria vida, vive a vida do outro. Então, você vai perceber que o que você está lá no eu, você traz para o nós. E por que isso é importante, pastora? Porque, infelizmente, o pastor Fábio falou semana passada sobre a relação com Deus. Se a sua relação horizontal, pai, mãe, irmãos, não estiver resolvida, a sua relação vertical, Deus, Pai e Jesus, Deus, Espírito Santo e Jesus, também não vai estar. Infelizmente. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu não estou falando algo teoricamente, ainda que a gente estude a teoria, eu não estou falando algo teoricamente, estou dizendo algo que eu passei. Eu aceitei a Jesus. Eu cumpria tudo que tinha que se cumprir, eu fazia tudo que tinha que se fazer, porém, eu não tinha intimidade com Deus de uma forma que eu não entendia por quê. E eu me lembro que eu estava num encontro, eu era bem jovem, eu estava num encontro, como um encontro com Deus, não era esse nome, mas era desse tipo. E eu me lembro que, naquele dia, o pastor que ministrava falou assim: enquanto você não perdoar o seu pai, você não vai conseguir ter relacionamento com Deus como seu pai. E ali caiu para mim, olha, a venda dos meus olhos, porque eu nunca havia chamado Deus de pai. Eu chamava de Deus, de Senhor, de Eterno, qualquer coisa que pudesse chegar a Deus, mas pai não saía da minha boca. Por quê? Porque o meu relacionamento com o pai não estava resolvido. Então, eu não conseguia ter um relacionamento com Deus de intimidade como pai. Porque se Deus é o provedor, aquele que provê todas as minhas necessidades, e eu não tive esse provedor na minha vida, eu não acreditava que Deus poderia ser meu provedor. Se Deus é aquele que eu tinha que confiar como pai, que ia me amar, que ia cuidar de mim, né, que não ia me abandonar, eu não tive isso na minha vida com o meu pai. Então, eu achava que Deus poderia me abandonar, que eu não podia confiar 100%. Entende? Que a sua relação vai estar ligada. E aí, eu estou falando de pai, eu também posso falar de mãe. Então, mãe está ligada à sua relação com o Espírito Santo. Porque mãe está ligada com gerar. Então, mãe, muitas vezes você não perdoou, não recebeu, não resolveu, você vai ter dificuldade na sua relação de confiança e de afeto com o Espírito Santo. E Jesus, a sua relação com seus irmãos? Jesus é o nosso irmão. Deus é o Pai, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Se ele é o primeiro filho, e quando ele nos salva, a palavra diz que nós passamos a ser herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Então, se eu sou herdeira de Deus, eu sou filha, né? Herdeira de Deus, Pai, e co-herdeira. Co significa junto. Herdeira junto com Cristo. Por que eu vou herdar algo com alguém? Porque nós somos da mesma família. Eu só posso herdar a herança do meu pai junto com os meus irmãos. Então, Jesus representa o irmão. Então, se você tem problema na sua relação com seus irmãos, você vai ter dificuldade em ter essa amizade, em ter essa confiança em Jesus. Parece que é simples, mas não é, né? A gente acha que família biológica acabou, passou daqui, tá bom, deixa eu seguir a minha vida. Tem gente que não fala com os pais, tem gente que não fala com os irmãos, e acha que isso está tudo bem, mas não está tudo bem. E eu quero seguir com o texto, porque eu não abri o texto ainda, né? Não abrimos? Não abrimos. Então, hoje nós vamos falar sobre família biológica. E você vai ver que em toda a Bíblia, isso é tão importante que Satanás tentou matar filhos no ventre. O pastor Fábio falou sobre isso semana passada, né? Satanás tentou matar filhos, Faraó, né? A gente fala o espírito de Faraó, que é aquele que tenta matar destinos, é aquele que tenta matar propósitos. Tentou matar quem? Moisés. Né? A gente vai ver que, na época de Jesus, tentaram matar das crianças também, para que Jesus fosse morto. Satanás vem tentando matar propósito dos filhos. Então, Doug Stringer, coloca aí para a gente. Diz assim, Satanás falhou em cumprir a missão, quando matou as crianças inocentes dos dias de Moisés e Jesus. Agora ele tem como alvo essa nova geração. Ele quer detê-la desde cedo para que não cumpra o seu propósito. O que eu e você podemos fazer para ajudar, como eu cumpro o meu propósito? Quando eu entendo o propósito da minha existência. E qual é o propósito da sua existência? Talvez essa seja uma pergunta difícil. E, às vezes, a gente pergunta assim, quem é você? Quem é você? E muitas pessoas dizem a sua profissão, porque não sabem quem são. Então, se eu pergunto, quem é você? Às vezes você fala, eu sou professora. Eu sou dentista. Eu sou psicólogo. Eu sou engenheiro. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou dona de casa, eu sou empresária. Isso não é ser, isso é fazer, isso é o que você faz. Então, realmente, quem é você? E o que Satanás quer matar? É o nosso propósito, porque você nasceu com um propósito. O propósito da sua e da minha existência é sermos filhos. Entende que esse é o propósito da minha e da sua existência, é ser filho. E o espírito de Faraó quer matar no ventre o nosso propósito, não ser filho. Você entende que eu posso viver de muitas formas, achando que estou vivendo um propósito e não estou vivendo o propósito. Por exemplo, uma caneta. Olha uma caneta aí. Para que serve? Qual é o propósito de uma caneta? Escrever. Todo mundo sabe o propósito de uma caneta. Porém, eu posso pegar essa caneta e colocar atrás da minha orelha. Ela fica? Já viu que tem gente que bota aqui? Ela fica? Esse é o propósito dela? Não, mas está servindo, né? Botei aqui. Eu posso, como mulher, pegar... Quer me dar uma caneta? Então tá ótimo. Tem algumas mulheres que têm a mania de pegar assim com o cabelo. Não vou fazer, senão eu vou bagunçar meu cabelo. Enrolar assim, botar aqui. Não bota? Não prende o cabelo? Virou o que a caneta nesse momento? Prendedor de cabelo. Serviu? Serviu. Mas é o propósito dela? Não. O propósito da caneta é escrever. Enquanto ela não está escrevendo, ela não está cumprindo o propósito. Ela está servindo para qualquer outra coisa que não é para cumprir o propósito. Às vezes, eu e você estamos assim. O seu propósito é ser filho. E muitas vezes a gente está igual a caneta. Escravo, servo.
Temos medo do pai. Ai, o pai pode fazer uma coisa ruim, pode botar uma doença em mim. O pai... É um medo que, às vezes, a gente tem de Deus, como se Deus fosse um tirano. E o propósito de ser filho é saber que você tem um pai de amor que cuida de você. Você tem um pai de amor que enviou o seu único filho para dar vida por mim e por você, para que nós fôssemos filhos. Esse foi o único propósito de Jesus, vir ao mundo morrer, para que eu e você tivéssemos vida e assim pudéssemos ser filhos. Jesus morreu como semente, para que quando nascesse o fruto, desse muitos e muitos e muitos frutos. Morre quando você planta uma árvore, a semente é plantada, mas a multiplicação daquilo gera muitos e muitos e muitos frutos da mesma espécie. Você não planta uma maçã e nasce uma bananeira. Não, é da mesma espécie. Se você planta uma maçã, nasce uma macieira. Então, Jesus morreu como filho, para que quando nascesse, ressuscitasse, ele trouxesse com ele uma geração de filhos. Filhos, esse era o propósito, esse é o teu propósito. Qual é o propósito da sua existência? Ser filho, ser filha, entender isso e receber isso e viver com essa verdade ao ponto de acessar toda a tua herança que já foi liberada para mim e para você, porque nele nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. Você foi adotado. Você tem a mesma... Todo filho adotado de papel passado tem o mesmo reconhecimento e tem a mesma... Deixa eu lembrar aqui o nome. Quando você tem os mesmos direitos legais que o filho biológico. Eu não sei se você entendeu. Mas Deus, quando envia Jesus, e quando Jesus morre e ressuscita, por mim e por você, Ele está liberando no mundo espiritual todos os direitos que Ele deu a Jesus, Ele liberou para mim e para você, porque Ele te adota, Ele te justifica, e a partir daquele momento você tem acesso à herança que Cristo recebeu. A palavra vai dizer... Eu já saí do texto faz tempo. O Fábio vai falando que deu o texto. O texto é Lucas, tá, irmão? Bota lá em Lucas, em nome de Jesus, senão vai dar ruim aqui. A palavra vai dizer que Ele não vai te abençoar, ou Ele... E eu gosto muito disso, porque a palavra ela é muito perfeita no nosso português. A palavra não diz que Ele vai te abençoar, não está no futuro. A palavra diz que Ele já te abençoou, está no passado. Jesus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Não é isso aí não, mas eu vou aí. Jesus já te abençoou. Não está no presente. Não está dizendo que Jesus te abençoa. Não está dizendo que Jesus te abençoará no futuro. Mas está, para quem gosta de verbo que quase ninguém gosta, né? Está dizendo que Jesus já te abençoou. Está no pretérito. Ele já te abençoou com o quê? Com qualquer coisa, não. Com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênçãos celestiais. Nos lugares celestiais. Você já é um abençoado. Você já é uma abençoada. Você já é filho. Você já é filha. Você já tem acesso. Você já tem herança. Você já recebeu tudo que você precisa. E eu também. E o que falta? Desbloquear o que está te segurando. O que falta? É o que Jesus tem que fazer? Não. É o que eu preciso fazer. Agora, o que falta é eu ter uma nova mentalidade e entender o que eu já tenho. E que eu tenho autoridade para isso. Amém? Quando eu estava falando aqui sobre o meu pai,
Quando eu entendi aquilo, foi... Uau! E aí, Nívia, deu tudo certo? Acabou? Não, irmãos. Eu entendi o que eu recebi. Agora eu vou agir. Você já tem que entender o que você recebeu. Agora você age. Com tudo isso que eu recebi, para mim foi muito tranquilo. Eu não vou dizer tranquilo. Estou dizendo tranquilo no mundo espiritual, tá, irmãos? Não estou falando tranquilo no mundo natural. Voltar lá e me acertar com meu pai. Voltar lá e perdoar o meu pai. Voltar lá e resolver a pendência do passado que estava no eu, para que eu pudesse seguir para o nós, para o destino. Fazendo as pazes com o meu passado, eu segui para o propósito, porque o bloqueador foi embora. Aquilo que me bloqueava foi embora. Ah, foi fácil perdoar o seu pai? Não falei que foi fácil. Perdoar não é ser fácil ou difícil, perdoar é decisão. Sabe o que significa perdoar? Perder. Perdoar é perder. É você resolver perder a sua razão. Resolver perder. Ah, eu estou certo, eu estou certo, fulano fez certo, fulano... Perdoar é perder. Eu não quero mais saber quem está certo, quem está errado. Eu perco isso. Eu perco essa batalha para ganhar uma muito maior. Entende? Porque na hora que eu perco, eu ganho. Porque na hora que eu perco, eu sou liberta. Eu estava presa, eu estava aqui, um pé no eu, um pé no nós. Não sai. A relação com o marido não vai, a relação com o filho não é a boa, a minha relação com qualquer autoridade era difícil. Mas na hora que eu perco e deixo a dor, meu pé que estava bloqueado vai embora, meu destino. Sigo. Vocês estão comigo? Vamos ler lá agora o texto base, né? Lucas 15, 11. É no 11. Não fala assim, a pastora está pregando, não lê a Bíblia. Já viu isso? Pastor que prega e não lê a Bíblia? Tem isso? A gente está pregando a Bíblia aqui o tempo todo, gente. Tem hora que a gente só não lê lá, mas vamos lá. Então, diz assim, estou na NVI, tá? Eu vou ler aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir ler aí, daí. E diz assim, falei Lucas o quê? 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Lê junto comigo. Talvez você não tenha lido isso. Quem conhece a história do filho pródigo aqui? Todo mundo, né? Mas vamos ler de novo só essa parte? O filho novo disse, pai, eu quero a minha herança. O pai tinha morrido? Não, mas o filho pediu, mais novo. Então, o que o pai fez? Ele repartiu sua propriedade com o filho mais novo, foi isso? Não, ele repartiu entre eles. Eles quem? Só tinha 2. Aqui a gente fala tanto do filho pródigo, mas aqui está dizendo que ele repartiu entre eles. Pode passar. Não muito tempo depois, então, ele repartiu a herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá, o que ele fez? Desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. O negócio começou a dar ruim, né? Porque eu não vou ler tudo aqui. Lá no versículo 17, ele cai em si e diz, quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Porque gastou tudo, né? Já estava sem dinheiro. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e a terra. Não sou mais digno de ser chamado o quê? Teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E, cheio de compaixão, correu até ele, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e a terra e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai não responde nada, o pai apenas diz, mas o pai diz aos servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele. Coloque um anel
e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o regresso do filho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Então esse respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta. Gente, esse novilho só era morto se tivesse um negócio muito bom acontecendo. Então, o novilho ficava guardadinho lá para ser engordadinho, engordadinho, engordadinho. Tivesse uma festa daquela boa, aí matava o novilho. Então, era um negócio bom. Então, aí o servo já falou, matado lá o novilho gordo. Nem sei, deixa eu qual o versículo que eu estou. Porque o seu pai o recebeu de volta são e salvo. Então, o filho mais velho encheu-se de felicidade. Meu irmãozinho voltou. Que beleza. Não. O filho mais velho encheu-se de ira. Encheu-se de ira e não quis entrar na festa. E não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Lembrando que ele também tinha recebido herança. Tá? Só para lembrar aqui, né? Mas tu nunca me deste um cabrito, um cabritinho. Mas o novilho gordinho tu matou agora. Eu queria só um cabritinho para festejar com os meus amigos. Ah, tadinho, né? Dá pena dele aqui? Alguém fica com pena desse irmão? Queria um cabritinho só para festejar com os meus amigos. Isso parece a atitude de quem? De quem é uma? Muito bom. Quem foi que falou aqui? Uma vítima. Ó, a vítima. Nenhum cabritinho matou para mim. O bichinho tem herança, está na casa do pai, mas ele está reclamando que nenhum cabritinho o pai matou para ele. Mas vamos lá. Se servir como escravo, ok. Mas quando volta esse aí, que era o irmão dele, para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele? E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar da volta do seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vou começar a pregar agora. Tá, pastor Fábio? Amém? Demora a me chamar. Então, o que acontece aqui? Vocês percebem que existe um sentimento de orfandade em qual filho? Hã? Não entendi nada. Nos dois. Aleluia. Glória a Deus. Me falaram assim, quando você prega, você não pode ficar perguntando, não. Problema. Pergunto mesmo. Nos dois tinha orfandade. Um estava dentro de casa e não se sentia pertencente àquela casa. Se via como escravo. O outro foi embora, meteu o pé. Quantos filhos vão embora? Fogem da casa dos seus pais, não querem estar ali, querem ser independentes. Parece muito com o tal de Adão e Eva. Né? Quero ser independente, vou meter o pé, vou comer daqui do fruto que eu não vou precisar mais do pai. Então, mete o pé. Ele vai embora, mas quando ele cai em si e percebe que ele não tem mais nenhum dinheiro, que ele gastou tudo, o que ele diz? Vou voltar para casa. Não sou digno de ser filho, sou digno de ser o quê? Empregado. Então, um filho tem mentalidade de escravo e o outro filho tem mentalidade de qualquer coisa. O que o pai resolver me dar lá, contanto que me dê uma comida, qualquer coisa, serve. Contanto que eu já gastei tudo mesmo, já fiz tudo errado. Então, você vê que não existe pertencimento, porque se tivesse pertencimento, ele ia falar, eu sei que eu fiz tudo errado, vou voltar a pedir perdão ao meu pai, porque ele é meu pai, eu sou o filho dele, então eu tenho casa, eu tenho lar, eu tenho para onde voltar. Isso é pertencimento.
Entende? Então, você percebe que os 2 filhos têm uma história de orfandade. E a orfandade, ela te bloqueia em vários níveis. Em vários níveis. Eu fui falando para vocês aqui dos bloqueios. Qual o bloqueio desse irmão? Qual o bloqueio do irmão mais velho? Inveja. Tem pessoas que não conseguem crescer, não conseguem avançar, porque a raiva e a inveja que tem do outro tem o bloqueado. Porque ele não consegue ficar feliz com o retorno do irmão. E quantas vezes nós não ficamos felizes com a bênção do irmão, a prosperidade do irmão, o retorno do irmão, o crescimento do irmão? Quantas vezes o irmão está indo para um lugar melhor e você está assim, não sei como é que está indo, alguma coisa errada ele está fazendo. Esse aí gastou com tudo e todos, como esse aqui está, e não consegue se alegrar. Então, aquele que não consegue se alegrar com a prosperidade do seu irmão, vai continuar vivendo com mentalidade de escravo. Aquele que não consegue se alegrar com a prosperidade do seu irmão vai viver na escassez, vai ter tudo, mas ainda vai ficar, eu queria só um cabrito. Tem tudo. Mora numa mansão, tem tudo ali, ó. O pai diz, você tem tudo. Tudo que eu tenho é seu. Mas a mentalidade de escassez não deixa ele celebrar, não deixa ele desfrutar, não deixa ele curtir. A mentalidade de escassez é, eu não tenho nada, mas o meu pai dá tudo para o meu outro irmão. E quantas vezes a gente pensa assim com o nosso Deus? Deus tem filho preferido. Ah, o meu irmão é filho preferido de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não tem filho preferido. Deus tem filhos que preferem estar na presença dEle. E isso é diferente. Amém? Amém. Entende? Esse irmão estava dentro da casa. Ele estava com o pai o tempo todo, ele não desfruta da intimidade e do tempo com o pai. Então, é mais fácil dizer que o outro irmão era preferido. Quantas vezes nossos bloqueios estão aí? A minha mãe prefere meu irmão, o meu pai prefere meu irmão. E aí eu começo a achar que eu sou rejeitada, porque a minha percepção, lembra da percepção? A minha interpretação não é da realidade, ainda que seja. E ainda que seja a interpretação da realidade, eu quero te dizer uma coisa. Ainda que a família biológica de onde você veio não foi a família que você queria, ainda que você tenha sofrido, ainda que tenha sido uma família disfuncional, onde gerou brigas, onde teve abuso físico, onde teve abuso de palavras, abusos psicológicos, eu não sei de onde você pode ter vindo. Talvez você tenha tido uma família traumática, surreal. Não importa se você entender uma verdade, que independente do lugar onde você nasceu, você foi escolhido desde a fundação do mundo, você foi amado, você foi escolhido por um Deus de amor. Não importa onde nasceu, qual barriga você nasceu, você é filha e filha de um Deus Pai amoroso. E que quando você aceita Jesus, o seu DNA é trocado. Porque o sangue de Cristo passa a viver em você. Então você não tem mais o DNA que você fala, eu sou igual mamãe. Eu faço assim porque eu sou igual mamãe. Faço assim porque eu sou igual papai. Sou assim mesmo, minha família é assim. Porque meu bisavô tinha problema de joelho. E meu avô tinha problema de joelho. E minha mãe tinha problema de joelho. E meu joelho está doendo, eu tenho problema de joelho. Você está falando para mim que não tem causas biológicas? É claro que existe causa biológica. Claro que existe. Existe causa biológica. Nosso DNA, papai e mamãe, está aqui. Eu tenho uma condição no meu sangue em que, se eu não tomar uma medicação, as hemácias não multiplicam. Qual a causa disso? Hereditariedade, né? A médica diz, isso aí essa é questão familiar, isso é genética, isso é DNA. Então, alguém vai falar, tem diabetes, tem isso, tem DNA, ok. Existe questão genética, sim ou não? Sim. Claro que existe. Eu não estou dizendo que não existe. Tanto é que, quando Adão peca,
Estou falando nada do que está ali, Fábio. Está dando ruim aqui. Quando Adão peca... Menino, vai passando aí. Quando Adão peca, a semente do pecado hereditariamente chega em mim e você, não é? Então, hereditário também. Adianta você falar assim, mas não fui eu que pequei, foi Adão. Não tem nada a ver com isso, foi Eva. Não importa. Eu posso dizer para o médico, mas não tem nada a ver com isso, é do meu pai, esse negócio aí no sangue. Aí o médico fala, prometeu. Não toma remédio para tu ver. Prometeu, hereditário. Então, o problema é teu também, e meu. Recebemos a herança pecaminosa de Adão. Mas a palavra diz que o segundo Adão vem. Quem é ele? Jesus. E assim como no primeiro Adão você recebeu a hereditariedade do pecado, no segundo Adão, Jesus, você recebe a justificação. Acabou. Acabou. Aleluia. Ele veio. Ele não veio para condenar o mundo já estava condenado, ele veio para salvar. Se um te condenou, o outro te salvou. Então, aleluia, eu também tenho essa hereditariedade. Qual é o mais forte? Você vai decidir. O que é mais forte? Se é a sua hereditariedade terrena ou se é a sua hereditariedade do céu? Qual o padrão que você vai ficar repetindo? É o padrão do seu pai, da sua mãe, da sua avó, ou é o padrão do céu? Entenda uma coisa, é uma escolha nossa. Ainda que seja fortes, eu não estou tirando aqui, vocês estão vendo que eu não estou tirando aqui? Você vai perceber que é forte isso na sua vida. Mas eu posso decidir encerrar esse ciclo. Existe autoridade para eu dizer, eu não vou continuar isso aqui não. Fulano traiu, ciclano traiu, Beltrano traiu, Nanano traiu, Nanano traiu. Nessa família todo mundo trai. Opa, nessa família aí, mas em mim para. A maldição pode ter vindo até aqui, bateu aqui, Jesus chegou. E quando Jesus entra, pode ter tido maldições por 4 gerações, que Jesus traz bênção por 1000 gerações. Eu não sei o que a sua família vem repetindo, mas parou em você. Parou em você. Porque não importa se a família biológica fez isso. Hoje é dia de encerramento. Hoje é dia de encerramento. O bloqueio vai ser quebrado e você vai seguir o seu destino. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu não sei. Sei lá, gente. É tanto papel, esse negócio aqui. Falei isso aqui também. É que eu vou falando as coisas fora do negócio, depois, quando eu vejo, eu falei. Eu falei, sim. Falei isso aqui. Reconheça, então. Agora eu vou falar os pontos. Eu já preguei, mas agora eu vou falar os pontos. Menino, bota aí, ó. Reconheça os reais motivos da desconexão com a sua família. Qual é o real motivo da sua desconexão? Um, porque tinha mentalidade de escravo. Um, porque tinha inveja do irmão. Era a real desconexão. O outro, por quê? Porque queria fugir da família, queria viver, né, a vida dele. Queria viver na irresponsabilidade. Então, comece a entender a real disfunção. Segundo, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Acabei de falar sobre isso. Reaja. Fala aí para o seu irmão. Eu não gosto de mandar falar com o irmão, não, tá? Quando eu mandar falar com o irmão, é porque eu estou perdida mesmo. Fala aí para o seu irmão, reaja. Reaja. Porque tem pregador que adora mandar falar com o irmão, não tem? Pregador? Eu adoro ficar falando as coisas. Adoro. Aí a pregação inteira fala com o seu irmão, o irmão não está mais aguentando a gente falando com ele. E aí tem aquele irmão extrovertido que bate assim, né? É isso aí! E o introvertido, não quero falar. Hoje era o dia que eu não queria falar nada. Fica tranquilo, irmão. O irmão não é... Você olha para o irmão...
Irmão, eu sou crente, tá? Eu sou crente. Lavada e remida pelo sangue de Jesus, mas eu detesto ter que falar pro negócio do lado. Eu fecho meu olhinho assim, ó, para não falar nada. Estou em oração. Os extrovertidos adoram. Bate do lado, quase joga a gente da cadeira, né? Amém. Você conhece esse irmão aí? Aleluia. Então, quando os pais são, agora eu vou entrar aqui. Os pais são talvez ausentes, foram ausentes, talvez inexistentes, né? Inexistentes, morreram quando eram criança. Os filhos tendem a ser solitários. Pais divorciados, separados, filhos tendem a ser frágeis. Vou botar entre aspas, frágeis aqui. O que acontece com os filhos de pais separados e divorciados? Eles são frágeis por dentro, mas por fora eles têm uma couraça de fingimento de que está tudo bom. Porque tem que dar certo. Porque não tem pai nem mãe para fazer. Então, o que ele tem que fazer? Correr atrás do prejuízo. Então, ele bota a couraça de que ele aguenta tudo, mas, na verdade, ele é bem frágil. Né? E aí a gente vai ou para o complexo de superioridade, que é, né, eu posso tudo, e fingindo que está tudo bem, sou poderosa, ou vou para o complexo de inferioridade, me acho pequena demais, mas não vou deixar ninguém ver, porém a fragilidade se encontra lá. Por quê? Porque não teve pertencimento. Pais rígidos. Já percebeu? Filhos de pais rígidos tendem a ser mais frios e insensíveis. Pai foi rígido, cobrou. O filho acostumou a viver naquela cobrança. Então, é normal ele ser mais insensível. Pais que são isolados. E aí eu falo para essa geração, irmãos. A gente tem que correr disso. Pai e mãe, às vezes, está só trabalhando, ou só fazendo as coisas dentro do lar, ou né, home office, e se isola do filho. O filho está lá no quarto. E, às vezes, a gente fala assim, meu filho está dentro de casa, está lá no quartinho dele, no mundinho dele, isolado. Tá? Então, a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não é a gente que está criando. Talvez é a televisão, é o smartphone, né, o que ele está vendo na internet. Então, pais muito isolados criam filhos superficiais. Pais muito protetores. Protege. Cria filho mimado, que não consegue aguentar frustração. Não conseguem sair do lugar. Pais muito liberais criam filhos irresponsáveis, inconsequentes. Pais muito consumistas. Oh, glória! Vamos passar tudo no cartão. Vamos passar em 10, em 12, em 24. Quanto que pode? Vamos comprar. Não tem dinheiro, a gente compra. Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Pais consumistas. Filhos materialistas. Acostumou com esse padrão. Pais desleais. Escute isso aqui. Pais desleais criam filhos rebeldes. Às vezes você fala assim, não entendo porque meu filho está rebelde. O que será que ele escutava dentro de casa e o que ele via dentro de casa? Talvez a sua deslealdade também. Talvez com o chefe. Talvez pais que gostam de falar mal do pastor em casa. Aí depois quer que o filho honre o pastor. Pastor é autoridade na igreja. Mas em casa está falando mal do pastor e o filho está escutando. Ah, pastor, você está falando que você é pastor. Pode falar mal do pastor, gente. Quer falar, fala. Não tem problema nenhum você falar mal do pastor. Agora, olha ver se teu filho está escutando. Você está criando um filho rebelde. Ok? Aí você fala, não tem problema falar mal de vocês? Não, pode falar mal de mim à vontade. Não tem problema nenhum. Quer falar mal de mim? Fala. Quer falar mal do pastor Fábio? Pastor Daniel, está com algum problema se alguém falar mal de você? Eu nem ligo, porque eu sei que eu sou em Cristo. Agora, o problema da gente falar mal de uma autoridade espiritual é o que a gente traz para a nossa vida. Aí não é comigo mais. Davi, ainda tendo um líder que estava fazendo mal para ele, que era Saul, podendo matar Saul, nem tocou. Ficou mal porque encostou na orla do vestido. E ele falou, não mexa no ungido. Não mexa com o ungido do Senhor. Ainda que esse ungido esteja em deslealdade, não traga sobre a sua vida maldição. Amém? Então, o que
essas circunstâncias dentro do teu lar pode ter trazido para você uma revolta, uma timidez, um medo, uma rejeição, uma codependência, religiosidade, compulsão, vícios. Às vezes a pessoa tem vício, a pessoa tem um vício em tal coisa. Aí você acha assim, o problema é o vício. Não, gente, o vício é só um comportamento. A compulsão é um comportamento, a rebelião é um comportamento. Deixa eu ver o que eu falei mais aqui. A rejeição, a revolta, a timidez. Ser introspectivo é uma coisa, ser tímido é outra. Timidez não vem de Deus. Timidez, você pode ter certeza que é um comportamento de algum problema, de alguma raiz que você tenha. O comportamento pode ser isso, mas a raiz ela é outra. A raiz é orfandade. Entende? Eu posso ser rebelde, posso me sentir rejeitada, não pertencida, tímida. Entende? Tem gente que diz aí que é tímido. Tem gente que fala assim, não vou fazer tal coisa porque eu sou tímido. Alguém fala isso? Fica aí dentro de você, não precisa falar para mim, não. Amém? Mas se você fala, pode mudar essa palavra na tua vida, que isso é maldição. Isso não é de Deus. Pode olhar na Bíblia, a Bíblia fala sobre a timidez. Isso não vem de Deus. Você pode ser introspectivo. Você pode ter uma personalidade mais tranquila, mas você não é tímido. Deus te usa no propósito que Ele tem para a sua vida. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá? Você não precisa ser igual a ninguém. Você não é tímido. Você pode ser introspectivo, amém? Amém? Eu sou introspectiva, tá, irmãos? Eu sou. Aí tem gente que fala assim, não, você fala, você prega. Eu prego, eu estou aqui porque eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Amém? Eu não estou aqui porque eu disse, eu quero estar aqui. Você está entendendo? Eu sou introspectivo. O extrovertido talvez falasse, tudo bem, show de bola. Eu quero que você entenda que... Eu não sei porque eu estou falando isso aqui. O pastor Fábio já até botou assim, ó, o relógio. Não aceite palavras sobre a sua vida de maldição, porque Deus tem um propósito para você, Deus tem algo com você, e talvez você está falando assim, eu sou tímida, eu não consigo, eu sou tímida, eu não consigo. Isso vem de Satanás. Você não é tímido, você não é tímida. Você tem um propósito, tem uma voz dentro de você, que só tem você, e ela vai sair. Em nome de Jesus. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite. E não deixa aqui. Deixa aqui. Amém. Lutero diz uma palavra que diz assim, não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir esse pássaro de fazer um ninho. Amém? Então, tem coisas que vão vir sobre a nossa vida, mas eu não posso deixar que isso vire um ninho. E Marcos Borges, bota para a gente aí, Marcos Borges. Não podemos negligenciar o fator da hereditariedade familiar. Adquirimos tanto doenças e limitações quanto boas influências também. Está em nossas mãos decidir o que pesará mais na nossa história. Certo? Comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica diz que na responsabilidade pessoal é 70%, enquanto as heranças são 30%. A autoridade que tem em você é muito superior, é o dobro e mais um pouco sobre a sua herança familiar. Então, você tem poder para quebrar isso na sua vida. Amém? Decida, então, acertar as suas pendências familiares. A palavra vai dizer que o filho pródigo, caindo em si, voltou para casa. Quem é aqui que precisa cair em si e resolver a pendência que tem lá atrás? Eu estou falando para você uma coisa. Não existe uma forma de você quebrar o bloqueio se você não resolver a pendência. Qual pendência que você deixou lá para trás? Pastor, eu não vou pedir perdão. Pastor, eu não vou liberar isso. Eu não quero perder. Perca para ganhar. Porque isso se chama orgulho. Eu tinha tudo e muito mais para jogar na cara do meu pai. Tomara que ele não esteja vendo aqui. Pai, eu te amo. Se você estiver vendo, eu amo você. Você sabe disso que eu te perdoei. Mas eu caindo em mim,
como esse menino aqui, o filho pródigo, caindo em si, eu pedi perdão para o meu pai. Você vai falar assim, mas você tinha que pedir perdão? Não, quem tinha que pedir era ele, mas eu pedi perdão para o meu pai. E meu pai falou, minha filha, mas... Ele ficou, mas eu que tenho que pedir perdão. Pai, aí é sua consciência com você. Aquilo que aquela pessoa plantou, ela vai colher. Mas eu não vou mais levar essa dor comigo. Eu não vou mais botar numa prisão uma pessoa. Eu fui lá e liberei. Liberei meu pai. Está liberado. Passou a ter relacionamento com ele? Passei. Passei. Ele vai na minha casa, toma um café quando dá. A hora que quiser fazer parte da família, pode fazer. Tem entrada e tem saída. A hora que quiser. Está liberado. Mas quem te ajuda a fazer isso? Só Jesus. Só Jesus. Qual é a pendência que você tem que resolver? É com o seu irmão? É com a sua irmã? É com a sua mãe? Provérbios vai dizer, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da guerra. Se você viver nesse orgulho, você não resolve. Mas a palavra diz que os bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados para sermos promotores de paz. Amém? Ainda que a nossa história tenha sido difícil, seja um promotor da paz. E não somente isso, seja inteligente. Porque se você quer seguir o seu destino, seja inteligente, seja promotor da paz. E eu vou fechar agora a mensagem com José. Irmão, José tinha tudo para ser o pior dos piores, guardar amargura no coração, ressentimento, ódio, retaliação, porque é isso que a gente vai guardando. Ressentimento, ficar sentindo e sentindo de novo. Amargura te priva da graça de Deus. E José tinha tudo, os irmãos venderam ele. Os irmãos primeiro queriam matar. Depois joga ele, o bichinho lá no poço, vende o menino. O menino vai parar lá no Egito. Vive uma vida de escravidão. Né? Quando está bem na casa de Potifar, a mulher de Potifar, safadinha. O menino estava direitinho agora, né? Numa casa boa, sendo benção, aí vem a safadinha. E vai atrás de José, e José tem que meter o pé. Que a meu é a linguagem de hoje, né? E aí, José tem que ir embora, e a safada ainda diz que ele fez as graças com ela, para o marido. O marido bota ele onde? Na prisão. Na prisão, ele fica lá sofrendo na prisão. Aí ajuda o povo, aí ajuda o copeiro, o outro lá. O padeiro, o coveiro não, o padeiro. Minha mente veio coveiro, mas é padeiro. Os dois vão para lá, esquece dele também. É uma perturbação na vida desse rapaz. Rejeição atrás de rejeição, problema atrás de problema. E aí depois, Faraó sonha lá, né? E ele vai lá e interpreta o sonho. E ele fala, agora tu é bom mesmo, fica aqui e vai virar o governador do Egito. Amém. Contei uma história bem grande, muito rápido, mas é isso, virou governador. Opa! Agora chegou no ápice, ó a prosperidade, ó a bênção. Né? De rejeitadinho a governador. Só que um momento em que estava todo mundo passando fome, quem chega lá para pedir comida? Os irmãos dele, aqueles que fizeram mal para ele. E aí eu te pergunto, o que tu ia fazer? Hein? Governador, hein? Ia dar uma coça? Tu é governador agora. Deu uma vontadezinha? Não deu? José ficou com uma vontadezinha de fazer uma graça? Uma amargurinha, um ressentimentozinho vindo, né? Vamos dar uma vingada. Ele até tentou. Você percebe na história que ele manda, não, vai lá buscar o outro irmão, larga um aqui, deixa Benjamim aqui, e os irmãos nervosos. E ele faz umas graças, ele faz umas contendinhas, ele faz, para a gente entender que nós somos seres humanos. Mas uma hora ele cai em si e fala assim, não vou me vingar.
porque eu entendo o propósito de Deus. E aí eu vou voltar lá no início da minha pregação. Entre a sua identidade e o seu destino existe um bloqueio. E se você não cortar esse bloqueio, você não chega no destino. Sabe por que José chegou no destino dele? Porque ele pensou assim, olha o que José fala. Olha o que José fala. Lá em Gênesis 45, 5. Agora não se aflijam. Olha o que ele fala para os irmãos dele. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não importa o que vocês fizeram, não importa a maldição. O meu Deus fez que a maldição virasse bênção. E aquilo onde era dor virou propósito. Eu não sei o que você sofreu na sua família biológica, mas o lugar da sua dor é o lugar do seu propósito. E se você vencer isso, você vai chegar lá. Quem tem mais autoridade para falar sobre algo? Para viver algo, para ajudar vidas, aquele que passou por aquilo. Pastora, você não sabe o que eu passei? Foi terrível. Então ajude pessoas que passam pela mesma coisa terrível que você. Levante essas pessoas. Ajude essas pessoas. Ele foi vendido como escravo, agora ele virou aquele que dava comida para o outro. Aquele que salvava vidas. Fique de pé. Amém? Pastor até falou aleluia. Aleluia, prega. Sabe aqui, pastor, aleluia. Ministério de louvor vem aqui também, amém. Tem que ser rápido. 6h48. Aleluia. Eu escutei. Uma coisa que eu tenho boa é ouvido. Bom é ouvido. Ainda falou assim, ela não queria pregar. Eu ouvi. Irmãos, estou rindo aqui porque o assunto é sério. Dá uma quebradinha, né, no gelo. Eu não sei pelo que você passou. Eu tenho certeza que não foi fácil. Mas se você quer chegar até o teu destino, você precisa voltar lá. Dê um passo para trás para seguir em frente. Faça como José. Resolva as suas pendências. Não sei se foi com a sua mãe, com seu pai. Talvez sua mãe e seu pai nem estejam mais aqui. Mas você pode perdoar no seu coração. Então, eu quero que você feche seus olhos enquanto o louvor está cantando. Eu quero que você vá lá onde você precisa resolver a sua pendência. Feche seus olhos. Diga o nome dessa pessoa aí. Dentro de você mesmo. Deus está te ouvindo. Eu libero meu pai. Em nome de Jesus, eu libero a minha mãe, eu libero o meu irmão, eu decido perdoar, eu decido liberar, eu decido fazer as pazes com o meu passado. E a partir de hoje eu entendo que existe um propósito de Deus na minha vida. E que eu sou filho e eu sou filha amada do Deus Pai. E a partir de hoje eu tomo posse dessa intimidade, dessa herança em nome de Jesus. Feche seus olhos. Tanta amargura escondi, o medo de não acertar, sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar.
está curando suas lembranças. O Senhor está curando o seu altar. Eu não sei se para você está muito difícil, eu vou ser bem rápida. Se você quiser vir até o altar, como um ato simbólico de que você está liberando isso nessa noite. Como um ato simbólico. Traz o cardzinho que você escreveu aí. Cadê o papel? Vocês trouxeram? Como um ato simbólico de que você está liberando. E de alguma forma você vai resolver essa pendência na sua vida. Talvez se para você está muito difícil, venha até o altar, quero orar por você. Venha até o altar. Decida hoje deixar a lembrança de dor. Decida hoje, bem rapidinho. Você que trouxe o seu card também, pode vir. Continua louvando, pode continuar. Cura-me. Creia nessa noite. Deus está sarando a sua história. Deus está fazendo você ter consciência de quem você é nele. Você é filho, é filha amada dele. E o que interrompia, o que aprisionava, para que você viva o destino que ele tem para a tua vida, nós cancelamos hoje através da sua atitude, através da sua decisão hoje. Em nome de Jesus. Nós vamos levantar um clamor. Levante suas mãos aqui. Ah, meu irmão, se você pudesse ver a batalha no mundo espiritual agora, você veria. Falar de paternidade, falar de filiação é falar de libertação. Deus está libertando, o Espírito Santo está aqui hoje. Pai, nós declaramos nesta noite, pela Tua palavra, a nossa identidade, ela vem do Senhor, ela vem do céu. Ainda que o nosso pai, a nossa mãe nos deixou, ainda que a nossa história aqui não foi a das melhores, isso não nos define, Pai. Nós somos do Senhor, filhos amados, e nós decidimos, ó Pai, mudar essa realidade através das nossas atitudes. Cremos na Tua palavra, abrimos mão do orgulho, da vaidade, quebramos o ego e declaramos: nós não merece, para a glória do Teu nome. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também perdoamos, acessamos, ó Pai, a nossa filiação em fé, para a glória do Teu nome. E que o inferno, que as entidades, que todos aqueles que aprisionavam o destino da Tua igreja, o destino do Teu povo, nós declaramos liberdade em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Oh! Em nome de Jesus. Oh! Você pode voltar para o seu lugar, crendo que realidades estão sendo mudadas em nome de Jesus. Pastor, não peguei o card. No final você pode pegar, se escuta às 8, deposita aqui. Amém. Se você quiser pegar lá, no finalzinho você pega, coloca aqui nosso grupo de intercessão. Nós estamos orando pela sua casa. Porque falar sobre filiação é aonde Faraó, esse espírito que quer roubar, todo dia ele vai tentar acessar o seu coração. Satanás é órfão pela sua atitude rebelde. E como ele conseguiu, 1/4 dos anjos ele influenciou e se tornou órfão como ele. Mas eu creio no nome de Jesus,
Toda vez que ele tentar acessar o teu coração, você vai declarar, não, 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 eu sou filho de Deus. Eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, eu posso perdoar quem não merece. Porque nós somos filhos de um Pai poderoso, amém? Nós vamos avançar, as horas avançam, nós vamos participar da ceia do Senhor. A Bíblia fala, é tão poderoso, se você quer entregar até a tua oferta no altar, se reconcilia com o teu irmão primeiro, depois você volte e entrega a tua oferta. Nós vamos agora participar de uma mesa, irmãos, espiritual, até que o nosso Senhor volte para nos buscar. Amém? Eu queria que você mais um pouquinho ficasse de pé. Nós vamos participar, vamos consagrar os elementos. Nós cremos que Jesus está voltando, está às portas, você crê nisso? E é por isso que Ele vem buscar essa igreja curada, sarada. E eu creio que Ele está restaurando teu coração nesses dias. Porque somente uma igreja curada pode levar cura. Somente alguém restaurado pode levar restauração. Somente um filho que está ali, meu irmão, entendendo quem ele é, ele pode fazer que muitos filhos órfãos lá fora entendam que eles já foram adotados por um Pai poderoso. Nós éramos órfãos, mas agora somos filhos de Deus. Por herança, somos filhos legítimos para a glória do nome do nosso Pai Celestial. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que destinos estão sendo transformados para a glória do Teu nome. Nós consagramos aqui os elementos, Pai. O vinho representa o Teu sangue, o pão que representa o Teu corpo. E nós fazemos isso em memória de Jesus Cristo, porque o Senhor voltará para nos buscar, mas enquanto aqui estivermos, nós queremos viver para a glória do Teu nome. Que muitos órfãos se encontrem com o Pai, através dos irmãos que aqui estão. Nós somos aqueles irmãos que apresentaremos o Pai para os nossos irmãos que estão lá fora, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, no nome de Jesus, amém? Então você que é filho de Deus, você pode aí pegar o pão, o cálice. Nós vamos adorar o Senhor. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido de trovão, luzes e lâmpadas. Vamos ficar de pé, amém? Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei, eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem
em memória de mim, porque sempre que comerem do pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, que você olhasse para dentro de si, tenha consciência da vida que você tem vivido. E hoje você pode, quem sabe, retratar o teu coração com Deus, com seu irmão, com as pessoas. Feche os teus olhos, olha para dentro. Fala: Senhor, me dá graça, Senhor, que o teu sangue me lave. Jesus está voltando, igreja. É uma realidade, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós vamos comer e beber juntos, em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha, meu irmão. Comamos e bebamos todos juntos, amém? Pastora Regina. Pastora Regina, ora para a gente aqui. Aleluia. Podemos sentir essa atmosfera tão poderosa. É o alinhamento da tua alma com o teu Criador. Ora, bassori, cantará, baixere, cantará, bassori. Derramar de poder. É o Senhor tratando, aleluia. É a igreja, é a noiva já preparada. É a noiva que olhou para dentro de si e declarou: Senhor, eu posso. Senhor, a nossa aliança é eterna. É uma igreja que diz: Tu és santo, 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 porque eu vivo esta vida contigo e te espero para aquele grande dia que está tão perto, está tão próximo, e eu preciso estar em comunhão. Então a igreja, a noiva amada, adornada, aquela noiva que se preparou, que está cheia do azeite, que hoje pode declarar: Paizinho, eterno, grande eu sou, eu vivo para te amar, eu vivo porque tenho vida no altar, eu vivo porque eu te represento nesta terra, nesse mundo improvável. Eu trago a esperança da viva palavra da volta do eterno, daquilo que Ele traz como vida abundante. Temos vida e declaramos vida, 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 em que Jesus conquistou naquela cruz. Nós tomamos posse e declaramos a vida em nome de Jesus. Aleluia. Você que não pegou o cardzinho, você pode pegar no final, deixa aqui. Nós vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Só mais um anúncio: amanhã às 7h14 da manhã nós estamos numa live aqui no Instagram da igreja, Filadélfia Oficial, falando sobre paternidade. Nós vamos estar orando junto nesse tempo. Então, esses 14 dias que tem restante, nós vamos estar clamando e orando pela sua vida, orando pelas famílias. Então, esteja conosco lá, Filadélfia Oficial, no Instagram aqui da igreja. Senhor, muito obrigado. Nos dê uma noite poderosa, uma semana gloriosa na tua presença. Cobre-nos com o teu sangue, abre caminhos, ó Pai, que o Senhor tem para a sua noiva, para a sua igreja. Nós bendizemos por essa palavra, que ela caia numa boa terra e ela seja frutífera para a glória do teu nome. Nós colocamos aqui as famílias nas tuas mãos, cada família aqui representada, que haja restauração para a glória do teu nome. Nós choramos no nome de Jesus, amém. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, meu irmão, seja contigo, com a sua casa, com a sua família, nos seus negócios, hoje e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Porque a nossa missão é... Porque até aqui
E por isso estamos alegres. Somos um. A vitória é nossa. Arrepiar, vamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Só mais um anúncio de última hora. Amanhã, às 5h30, oração aqui. Nós estamos entregando todo mês de setembro nas mãos do Senhor. Você que quer estar entregando o seu mês, 5h30 da manhã, oração.